Ô Pedro, conta aí então, como é que é assim, você que já trabalhou em estúdio, como é que é o dia a dia de quem trabalha num estúdio e como é que você se organiza nos seus horários? Ou não se organiza? Então, o que que é organizar horários? Eu não sei. Mas o Pedro nem trabalha. Olha, quem me dera não poder não trabalhar. Mas é justamente isso, não tem organização, né, dentro. Claro que a gente tem que se organizar o máximo possível, mas é como todos os dias é uma caixinha de surpresas, não tem. A gente tem que tentar estar preparado para tudo que pode aparecer, mas nunca sabe o que realmente vai aparecer, né? Então, tanto trabalhando em estúdio de podcast, como eu trabalho hoje, como trabalhando em estúdio de música, como eu trabalhava antes, a gente tem que se acostumar muito a resolver problemas, que esse é 90% do trabalho de quem trabalha em estúdio. A gente faz 90% do tempo resolvendo problema para passar os outros 10% do tempo trabalhando com música, né, fazendo música. Então, diga. Eu ia falar, se uma banda te chama, fala que quer gravar com você no estúdio que você está trabalhando, qual que é o teu preparo para receber essa banda? O que que você tem que fazer antes dessa banda chegar, né, para te deixar mais, sei lá, no mesmo tom deles ali, já te deixar preparado? Quais as tarefas suas antes para recebê-los? Bom, antes de mais nada, a gente tem que se conhecer, eu acredito, né? Porque a música tem que ter um. A não ser que tu trabalha num estúdio muito grande, só como engenheiro, aí tu vai conhecer o cara na hora e aí eles só vão te dizer, ó, vai ter tantos instrumentos, tu tem que fazer o microfone dessa maneira. Então, existem várias maneiras de se trabalhar, né? Quando eu trabalhava em Nashville, eu recebia uma folha que lá nos Estados Unidos tudo é padronizado, né? Não é que nem aqui no Brasil que é uma bagunça. Lá tudo era padronizado. Eles mandavam uma folha dizendo, ó, vai ser essa bateria com tantos tambores, com tantos pratos e a gente gosta do som mais ou menos assim. Né? A gente, vai ser tantas violões, tantas guitarras, tantos baixos, e aí a gente montava o estúdio de acordo com o que a gente achava que ia tirar um som legal. Algumas vezes a gente recebia os instrumentos antes dos músicos chegarem, o que facilitava muito o nosso trabalho, então chegava lá, a gravação ia ser no sábado, na sexta-feira chegava o técnico de bateria com a bateria do baterista, montava a bateria pra gente e a gente posicionava os microfones. Se não chegava a bateria, a gente posicionava os microfones como a gente imaginava que ia ser a bateria, pro cara chegar lá, montar a bateria e depois a gente ia ajustar. Então, a gente tinha todo esse processo para entender o que a banda vai precisar para depois a gente se preparar para isso. Só que o que acontecia a maioria das vezes a gente recebia a folhinha com todos os dados, todos os instrumentos, todas as preferências, chegava lá e o cara dizia, eu acho que não é bem esse caminho que eu quero seguir, e a gente tinha que mudar tudo. Então, demorava, era mais trabalho, mas a gente ama fazer isso, então não tem problema. Hoje, eu não trabalho mais dessa maneira, né? Eu não trabalho mais em estúdio grande. Eu trabalho como produtor, além de trabalhar como engenheiro de gravação. Então, antes do cara chegar no estúdio, eu já conversei com ele, eu já fiz pré-produção de música junto com ele, já ajudei ele a selecionar repertório, esse tipo de coisa. Então, porque quando a gente trabalha como produtor, a gente tem uma relação muito mais próxima da música, né? A gente tem que ter a visão mais ou menos parecida. Eu tenho que entender o que o cara quer alcançar com a música dele para eu poder fazer a produção chegar nesse ponto. Então, antes mesmo de a gente gravar no estúdio, a gente já está trabalhando, fazendo uma pré-produção da música, às vezes 2 meses antes do cara pisar dentro do estúdio para gravar a primeira voz, né? Então, existem aí diversas maneiras de trabalhar e a gente tenta se preparar da melhor maneira possível, mas sempre sabendo que tudo pode mudar de uma hora para outra. E também tem que ter essa resiliência para poder mudar absolutamente tudo e continuar mantendo o astral lá em cima para a sessão ser legal. E a coisa do talento, Pedro, assim, não tem o dia que o cara chega lá e, putz, estava marcado e o estúdio estava pago, mas naquele dia o cara não tá, não tá bem, o músico não tá bem, não tá se sentindo bem, ou tá até, sei lá, com gripe, com alguma coisa assim, e ele vai lá e honra aquele compromisso. Como que fica do teu lado da expectativa? Porque ninguém quer saber depois se o cara estava bem ou não estava bem, né? O resultado final tem que sair bom. Como é que fica essa responsabilidade? Muda bastante, assim. Dependendo do instrumento, não, a inspiração é importante, mas a técnica às vezes vem antes, sabe?
Então, e os músicos que são profissionais mesmo, eles não dependem da inspiração para gravar. Porque se a gente dependesse da inspiração para fazer música, a gente ia lançar um álbum por ano. Porque quando a gente acorda inspirado, tipo, hoje vai ser o dia, acho que é 2 vezes por ano que a gente acorda com essa energia. A música em si, para tu criar a música com regularidade sempre, é mais ligado à disciplina e preparação mental e emocional do que inspiração mesmo. A gente não pode confiar na motivação, na inspiração. Então, a maioria dos músicos que são profissionais, tanto o músico como o artista que é profissional, eles sabem exatamente como entrar na zona deles, né? Então, eles têm um preparador, às vezes até mesmo psicólogo, que entra dentro do estúdio junto com eles, para eles entrarem naquela zona deles artística e poder depois entregar exatamente o que eles estão entregando artisticamente. Mas e aí tem a coisa caso, dele se sentir à vontade também, né, claro, com vocês. com certeza, tem todo um processo. Quando o cantor é profissional, demora menos. Quando o cantor está pela primeira vez no estúdio, a gente marca geralmente uma sessão, que é a sessão que a gente vai jogar fora depois, que é só para o cara ter a experiência de estar na frente do microfone, né, saber sentir isso. E claro, tem os outros pontos que são os pontos que a gente não pode controlar ou não pode trabalhar para mudar, que é no caso ali que o Rafael comentou, quando a cantora chega gripada, né, no estúdio. Quando o cara tá com algum problema de saúde, não tem o que fazer. Ele tem que, quando o instrumento dele é a voz, ele, claro, a maioria dos cantores profissionais vai fazer de tudo para cuidar da voz, mas às vezes pegou gripe, não tem o que fazer. Então tem que remarcar para chegar outro dia, porque realmente não tem como gravar quando tá com um problema na Nossa, voz. acho que uma das coisas mais engraçadas que eu já... Engraçada, assim, não foi engraçado porque eu não sabia nem o que fazer. A gente fez uma... Era meio que uma jam lá no estúdio quando era do Ebert, que agora é Sim, do Bosco, como chama agora? na cena. É que não chama mais na cena, É o né? trama na cena agora. Oi? Trama na cena agora. Trama na cena, isso aí. A gente fez lá com a Cristiane Neves. Não sei se você estava nessa época trabalhando com a gente. Não Tinha tava. alguns graduados que tocavam. Você não estava, porque senão você ia ter que tocar guitarra lá. Foi o Gustavo Scafuro tocar bateria. Foi o Luciano Vian, pegou um baixo, que ele trabalhava Capaz. lá na época. Putz, queria E muito ter ido. aí foi a gente chamou alunos do ensino médio que tocavam, que tinham banda e tal, para ter uma experiência de estúdio. E a vocalista, a menina, ela chegou gripada. E aí ela falou, gente, eu vim porque Eu vi. que eu, né, assim, eu não ia deixar de, tá todo mundo aqui, eu não ia deixar de vir, mas eu tô ruim, minha garganta tá ruim e tal. E eu nunca tinha ouvido com a divisão de canais, né, de É. ouvir tudo separadinho. E eu tava lá ouvindo a banda tocar, e aí você escuta, eu tava no estúdio sem o fone, ouvindo o que estava sendo tocado ali, todos os instrumentos ao mesmo tempo, dentro de um estúdio, com acústica e tal. E aí alguém do estúdio veio e falou, você não quer pôr o ponto para ouvir? E daí ele me pôs o fone e foi passando. E na hora que chegou na menina, gente, eu falei, nossa, coitada, que vergonha alheia, porque realmente estava muito ruim. Na hora que você ouvia só, né, eu nem entendo nada de música, mas estava muito, muito ruim. E a gente fez uma gravação para eles até. E aí eu falei, eu não sei se a gente grava para ela, não grava, porque eu não sei o que ela vai fazer. Tava treta, mas eu achei muito engraçado, foi a primeira vez que eu ouvi assim tudo separadinho, né? Eu achei muito engraçado que eu tava curtindo a música ali, ouvindo com todo mundo tocando junto, e na hora que eu comecei a ouvir separado, tudo limpinho, né, com o microfone só dela, aí me veio assim, puta, não sei como é que alguém conseguiria ajustar isso. Eu Tem fiquei coisas que com não tem como dó. consertar. Tem coisas que realmente. A voz é uma das coisas que. Afinação dá para consertar, mas emoção e colocar a voz realmente não tem como. Tanto que tem muitas coisas que a gente cuida quando a gente está lidando com voz, né? Por exemplo, eu trabalhava com coral antigamente. A gente viajava e fazia várias apresentações em outras cidades e tal, com um grupo de 40, 50 cantores. E 40, 50 vozes que precisavam estar tinindo na hora da gravação. Então tinha todo o lance que no ônibus todo mundo tinha
coberta e cobertor e casaco para ninguém ficar com o mínimo que pode imaginar de um nariz entupido. A gente tinha uma regra que na viagem de ida ninguém podia conversar, porque não pode gastar a voz junto com o ar-condicionado, né? Ninguém conversava, se conversava baixinho, assim, justamente para a gente tá com as vozes tudo certo. Ninguém podia tomar nada gelado, porque coisa gelada faz mal para a voz, né? Tem uns chás que é bom tomar, então a gente tem toda essa preparação para quando a gente chegar lá ter... quando o cantor é profissional, ele precisa chegar e entregar a apresentação ou a performance dentro do estúdio, são cuidados que se toma. Só que às vezes realmente não tem o que fazer, e aconteceu várias vezes comigo no estúdio que o cara, não, eu tô bem, eu consigo gravar. E realmente a entrega de voz dele tava boa, só que dava para ouvir na hora que ele tava fazendo a voz mais longa, dava para ouvir o nariz dele fazendo barulho porque tava entupido. Não tem como tirar isso. Então, se a gente tira, a gente acaba prejudicando um pouco do som da voz. Então, realmente, a única coisa que eu falei para ele disse, cara, tá ótimo, mas vem aqui semana que vem gravar de novo, porque não tem o que fazer. E no caso do estúdio, Pedro, o pagamento é feito por hora? A maioria dos estúdios, sim. Porque daí porque deve rolar também do cantor, até ele tá bem, mas ele não gosta daquilo que foi gravado e quer fazer de novo. Quanto que rola, assim, da banda querer fazer de novo, ou do produtor querer fazer de novo? E qual o papel do engenheiro de som que tá lá, de falar até que como é que você joga esse jogo de a banda acha que tá bom, mas você acha que não tá? Ou vice-versa, né? Você acha que, cara, tá bom, mas a banda não tá feliz. Na verdade, depende muito do tipo de pacote que você está falando. Assim. Por exemplo, eu como trabalho com produção, eu sou mais produtor do que engenheiro, é um lance bem mais de relacionamento. Eu falo, cara, ó, quando não tá você está bom. produzindo e o talento que você está produzindo vai gravar, você vai junto para dar as Sim. orientações e Geralmente, trabalha lá. geralmente sou eu mesmo que gravo, né? Porque a maioria das pessoas que eu produzo não tem dinheiro para contratar um engenheiro de gravação também. Aí eu acabo usando vários chapéus. Mas o que acontece a maioria das vezes comigo é... Eu vejo se é um cara que, por exemplo, tá gravando um disco inteiro comigo e eu vou ficar mais 1 hora no estúdio só gravando mais uma música, eu digo, tá, beleza, vamos lá. Só que quando a gente tá trabalhando no estúdio profissional, um estúdio grande, um estúdio que tem várias pessoas gravando, tu aluga o estúdio por hora. E é isso aí, sabe? Às vezes eu faço uns trabalhos de engenharia de gravação no Nascena, aqui em São Paulo mesmo. E eu só entro lá para gravar, montar o microfone e operar a mesa. E quem cuida dessa parte aí de negócios não sou eu só vou lá, sou pago para apertar botão. E eu, como profissional, eu tenho que trabalhar mais como um conselheiro do que qualquer outra coisa. Especialmente que quem vai tomar a decisão se tem que gravar de novo ou não é o produtor musical, né? E não o engenheiro de gravação. Nem o talento em si. A decisão mais importante é a do produtor. Na verdade, aí, produtor, talento, os dois juntam, depende muito da relação. Se o talento que é o próprio empresário, é quem está financiando a própria gravação, aí geralmente o talento diz que sim, diz que não, diz que vai, diz que não vai. Mas geralmente, o que acontece? Tanto o produtor como o engenheiro mais do que o produtor, é um conselheiro. Ele fala, cara, eu acho que tu pode refazer isso. Eu, se fosse tu, refaria isso. E essa é a minha consultoria, essa é a minha opinião. É o que eu digo que acho que seria melhor para essa música. Aí, se o cara vai seguir ou não, aí já depende dele, né? Depende da opinião dele. Geralmente o produtor vai ser mais insistente, como o produtor, o nome dele vai estar na música como produtor musical, ele é responsável pela música, ele vai dizer, não, cara, vamos gravar de novo, tá ruim, sabe? Tipo, tu não vai alcançar todos os objetivos dessa maneira. O engenheiro de áudio vai dizer, não, ó, eu regravaria, se fosse tu. Mas se ele não quiser regravar, daí não não é tanto tua responsabilidade. Já como produtor, eu seria um pouquinho mais assertivo nesse sentido. Já aconteceu várias vezes de eu trabalhar em pós-produção de música, no caso edição e afinação de vocal, e eu ter que afinar aí a terceira, o empresário não gostou, mas o agente do cara não gostou, e aí a mãe do cara não gostou. Então, quanto mais gente envolvida nesse processo de tomar decisão, mais trabalho acaba sendo.
E assim, quando as pessoas querem mudar e o engenheiro acha que tá bom, a minha concepção, o meu jeito de trabalhar é sempre fazer o que o artista quer, porque ele, acima de tudo, é uma relação que tu quer manter ali, né? E se isso significa ficar 1 hora a mais no estúdio, é 1 hora a mais que tu vai cobrar depois, dependendo do estúdio que tu tá, né? Então, a maioria dos artistas tem consciência que, tipo, cara, eu preciso, eu quero regravar de novo e vai me custar tanto. E aí ele vai pesar na cabeça dele, putz, será que vale a pena eu pagar mais tantas horas de estúdio para regravar? Sim, então vamos regravar, não tem problema. Então, é tudo uma questão de... Existem vários jeitos de trabalhar, não existe um jeito certo ou um jeito errado, mas são várias dinâmicas que acontecem o tempo inteiro no estúdio. Essa era uma pergunta que eu tinha aqui separada para fazer para o Arthur e para o Felipe, porque o Arthur trabalha como um engenheiro de som no estúdio, e o Felipe faz a masterização lá no final, no Sim. próprio estúdio dele. E a impressão que eu tenho é de que o Arthur fica lá no estúdio gravando, então, tipo, hoje deu ruim, esticou, tem que ficar, o pessoal tá lá gravando, vai até a hora que tiver que ir, né? E o Felipe não, o Felipe falando, eu tô com 3 músicas aqui para masterizar, e eu fiquei muito com essa sensação de que o Felipe é por música, né? Quanto é para masterizar uma música, e o Arthur é lá no estúdio, porque o do Felipe também a música já chega, né? Essa é a música, masteriza, faz lá a mágica final daquilo que vai para a audiência, né? E o Arthur está no começo do processo. Ia ser legal que a gente ia falar um pouco dessa cadeia, né? De quem faz o quê e onde termina. Essa é a diferença entre pré-produção, produção e pós-produção, né? Então, a pré-produção é aquilo que eu falei, que eu faço quando eu sou produtor de um artista, eu faço várias reuniões, a gente toma café, a gente conversa, a gente busca referências, a gente escuta muita música, a gente escreve algumas coisas junto, sabe? Essa é a pré-produção, que a gente está organizando nossas ideias para chegar na hora da produção, que é chegar no estúdio e gravar aquilo lá. E aí no estúdio tudo pode acontecer, assim como na pré-produção tudo pode acontecer. Já na pós-produção, que é mixagem e masterização, o processo vai ficando cada vez menos, não quero dizer criativo, mas com menos possibilidades, assim, tipo, por mais que a gente tenha imensas possibilidades na mixagem, ainda existe o que soa bem e o que soa ruim, e o trabalho do engenheiro de mixagem é um só, que é deixar a música soando bem, né? Não tem um lance tipo, vou cantar diferente essa parte, ou vou... o cara tem que deixar a música soando bem, esse é o trabalho dele. Na mixagem, geralmente o artista até acompanha e tal, vai junto, porque ele quer a voz dele soando de certa maneira. Já o que o Felipe faz, que é a masterização, é um processo quase que totalmente técnico, porque ele pega a mixagem, que é a música soando bem no computador, no arquivo do computador, e deixa ela soando bem para ela ser entregue nas coisas. Porque quando a gente manda a música para prensar um vinil ou para ser gravada num CD, o som muda, porque para prensar um vinil é um processo mecânico, né? E as ondas sonoras, dependendo do jeito que elas são trabalhadas, elas mexem a agulha de uma maneira diferente que pode mudar o som e deixar o som desagradável. Para isso que serve a masterização para vinil, que é uma. Aí existe a masterização para CD, que é outra. E aí, quando a gente manda para as plataformas digitais, Spotify, Apple Music e tal, cada uma dessas plataformas tem um algoritmo de compressão que comprime o som para deixar ele o menos pesado possível para poder distribuir o mais rápido possível para as pessoas que estão baixando a música no celular. E cada uma dessas plataformas tem a sua maneira de trabalhar com esses algoritmos. Cada algoritmo afeta o som de uma maneira, e o engenheiro de masterização o trabalho dele é trabalhar a música com que o algoritmo não afete ela o suficiente para ficar soando mal. Já aconteceu muitas vezes comigo de eu mandar uma música para o Spotify, eu for escutar no Spotify e dizer, meu Deus, que negócio horrível é esse? Ela tá toda distorcida, toda errada, toda meia saturada, justamente por isso, porque ela não foi masterizada corretamente, né? E então são esses os três. E geralmente a masterização não tem muita mudança para fazer, porque tu vai ouvir o produto final mesmo, né? E todos os processos criativos já foram feitos, a masterização é mais técnica, né? O artista aquela... Isso. O seu fã tá dizendo que o menino dele cresceu. Ele é meu filho também, viu, Rafa?
Meu filho corporativo, Pedro Zimmer, voz de narrador de rádio cafona. Trabalhando Não é com cafona podcast, não, né? é do Sul.